Valers, chegou o momento mais aguardado da sua quinzena. É hora de chorar, de rir, de chorar de rir, de desopilar todo o ranço e conhecer mais gente inspiradora, daquelas que fazem a gente repensar a vida, repensar as escolhas e tudo isso de um jeito bem positivo. E eu jamais estaria aqui sem ter ao meu lado minha companheira de aventuras, a Silvia Noara Paladino. Aventura é comigo mesmo. E súplica, assim, suplicar a gente suplica, mas a gente se diverte também, né? Então isso tá valendo, né, Adri? Tá valendo. Segura aí, porque o currículo profissional e acadêmico da nossa entrevistada de hoje é extenso, tá? Vou pegar o roteiro aqui para me ajudar. Porque ela é engenheira mecatrônica e mestra pela Escola Politécnica da USP. Ela foi consultora em estratégia em gestão de grandes empresas nacionais, multinacionais em diversos setores, uma experiência bem pulverizada. Desde jovem, ela trabalhou em ONGs, teve uma imersão, inclusive, em Bangladesh, que eu quero saber mais sobre isso depois. Fez pós-graduação em gestão de inovação pelo Amani Institute e ela é doutoranda também na Escola Politécnica da USP, que, pelo que eu estou entendendo aqui, é a segunda casa dela, né? E no doutorado ela pesquisa sobre modelos de negócios com impacto social, ela também vai falar sobre isso. Por fim, ela é professora orientadora dos cursos de MBA da Engenharia de Produção da Poli. Célia Cano, seja muito bem-vinda aqui no Vale do Suplício. Oi, meninas, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou super animada aí para a gente conversar um pouquinho. Gente, eu queria fazer me expor aqui, porque quem colocou o currículo da Célia fui eu, quem montou essa parte do roteiro fui eu, e eu esqueci de falar a coisa mais importante, ela tá aqui pela Rede Mulher Empreendedora, de onde ela é co-CEO. Gente, peço desculpa, Sil, desculpa, Célia, desculpa. Mas é que a gente faz, né? Era um currículo tão extenso que eu esqueci de colocar o principal só. E ó, a gente deu uma bela cortada nesse currículo, tem coisas que a gente vai abordar mais pra frente aqui. Então, Célia, eu não sei se você deve estar exausta, né? Eu tô cansada só da Sil ter lido o seu currículo. Se você quiser, a gente termina 15 minutinhos antes pra você dar uma dormida aqui na nossa entrevista. Não conto pra ninguém, eu juro. Não, gente, acho que é engraçado, porque toda vez que eu ouço alguém lendo meu currículo, eu penso o quanto que eu dei muitas voltas, mas ao mesmo tempo é uma jornada empreendedora, né? Porque eu fui meio que pivotando, eu fui meio que testando todas as minhas vocações. E hoje eu acredito muito que é difícil a gente fazer uma coisa somente que supra tudo que a gente goste. E a minha jornada profissional ela tem muito a ver com isso. Acho que de ir testando e vendo o que eu gosto. Uhum. O que, para mim, é um pouco imprevisível, Célia, já que você é engenheira, né? Eu ia te perguntar, será que você planejou tudo isso? Ou isso foi acontecendo? Você está me dizendo que foi acontecendo. Eu falo, uau! Silvia, a minha carreira, assim, acho que ela começou com a escolha da engenharia. Vou ser bem sincera com você, assim, que teve muito a ver com querer agradar os meus pais. Acho que eu assumi muito essa coisa de tipo, meu pai é engenheiro, ele vai ficar feliz, e decidi fazer a engenharia. E lá dentro, eu fui também sentindo a minha vocação, o que eu tinha de interesse. Na época, eu andava muito com alguns colegas que eles sabiam programar, e aí eu achava super interessante, eu falava, gente, como que funciona um computador, né? E eu decidi essa carreira, essa engenharia mecatrônica, primeiro por isso. Mas eu logo fui percebendo que não era bem aquilo que eu queria, essa coisa mais técnica, né? E eu já fazia parte de empresa júnior, trabalhava, inclusive, com empreendedores, atendendo empreendedores, e eu achava assim que essa parte de gestão tinha muito mais a ver comigo. Então, tanto que quando eu fui buscar um estágio na época, eu busquei primeiro um estágio em indústria, porque eu ainda achava que podia estar mais conectado aí com engenharia, né? Então, eu fui para a indústria automotiva, mas aí eu busquei a parte de gestão de fábrica. Então, minha primeira experiência profissional foi colocando botina,
óculos de segurança, proteção de segurança de ouvido para andar na fábrica, que era ainda um ambiente muito masculino, né? Mas, enfim, minha carreira depois deu, como diz a Ana Fontes, que é a fundadora aqui da Rede Mulher Empreendedora, deu um duplo twist carpado, e aí eu vim parar no empreendedorismo social. Mas você não abandonou suas origens, né? Porque você é professora na Politécnica. Então, assim, de alguma forma, essa marca aí do influência da sua família, dos seus pais, ficou aí ao longo da sua trajetória toda, né? Silvia, eu fui percebendo o quanto que as minhas habilidades, acho que essa visão um pouco mais sistemática do mundo, me ajudava muito com entender como que negócios funcionavam, né? Então, até por isso que eu fui trabalhar em gestão de grandes empresas. Eu percebia que eu tinha uma habilidade para sistematizar isso, assim, né, na minha cabeça e ajudar a dar soluções para isso. Mas ainda assim, eu sentia que faltava alguma coisa, faltava pessoas. Eu queria ajudar pessoas, sabe? E hoje, olhando para trás, eu sinto que eu preciso voltar para a faculdade, porque as pessoas que estão se formando como engenheiros, né, e principalmente lá na Escola Politécnica, eu sei que muitos profissionais acabam assumindo papéis aí, executivos, né, seja no mercado financeiro, nas grandes empresas, e a tomada de decisão deles tem um impacto profundo, né, na nossa sociedade. Não é só, né, no caixa da grande empresa que eles estão liderando. Então, eu tenho um objetivo pessoal de levar um pouco mais a pauta de sustentabilidade, de impacto social. Hoje, olhando muito, trabalhando com mulheres empreendedoras, eu vejo o quanto que, se, por exemplo, uma grande empresa ela decidir comprar de microempreendedores, pequenos negócios, intencionalmente, o quanto que eles vão assim ajudar. Não estou falando de filantropia, eu estou falando de negócios aqui, né? Como que essas mulheres elas vão prosperar recebendo através de receita do negócio delas. Então, hoje eu acho que as coisas já estão mais misturadas assim e um tema, né, ensinar, que eu gosto muito. Acho que é um pouco que eu faço aqui na Rede Mulher Empreendedora, mas é uma coisa que eu quero levar também de volta para a Faculdade de Engenharia. Só para a gente engatar, então, de vez nesse papo da Rede Mulher Empreendedora e a gente reparar o erro inicial da Adriele, fala para a gente o que é a Rede Mulher Empreendedora, para quem está ouvindo, e como que você e a Ana Fontes, que é a sua sócia, co-CEO, decidiram aí dividir esse papel. Legal. Acho que na minha busca, né, profissional, eu estava buscando me aliar com alguém que estivesse fazendo um trabalho de impacto real e social. E foi aí que eu encontrei a Ana. A Ana, ela fundou a Rede Mulher Empreendedora há 13 anos, né? É uma mulher nordestina, negra. Ela passou, assim, eu falo que, gente, ela viveu várias vidas, a Ana. E ela estava fazendo um trabalho muito interessante há 6 anos atrás. Ela falou: Célia, eu estou buscando uma pessoa para me ajudar a criar um programa de aceleração de negócios fundados por mulheres. E na época tinha acabado de sair de uma consultoria de negócios. Eu falei: nossa, que incrível! Eu acho que com o que eu sei fazer, eu consigo ajudar a Ana a gente impactar mais mulheres, né? Hoje, a Rede Mulher Empreendedora ela já impactou aí mais de 10 milhões de pessoas, diretamente e indiretamente. Diretamente, a gente é muita gente. Diretamente, a gente faz capacitações, mentorias, programas de aceleração e a gente faz alguns eventos também para que essas mulheres elas possam se conectar, né? Fazer networking entre elas. A gente já fez de repasse financeiro quase 40 milhões de reais. Então, buscamos parcerias com grandes empresas que patrocinam as nossas ações e parte desses recursos financeiros a gente faz de doação na conta dessas mulheres. E é incrível quando a gente doa esses recursos, elas investem
no negócio delas, numa ferramenta. Por exemplo, se ela é uma mulher boleira, ela compra uma batedeira melhor, sabe? E o quanto que isso prospera negócios, meninas. É muito incrível, é muito incrível. Eu sou apaixonada pelo trabalho da rede. Bom, Célia, dividir gestão não é uma coisa simples. A gente sabe. Eu e a Sil, a gente foi co-CEO na Essence por 9 anos, né, Sil? 9 Devia anos. fazer 10 anos, foram 9 anos. É. E recentemente a gente decidiu dividir as funções, porque isso trouxe mais agilidade para trazer mais agilidade, né? A gente tinha essa expectativa, isso já está acontecendo, trazer mais agilidade, porque a gente sabe que uma gestão compartilhada, ela pode tanto somar quanto ela pode travar algumas coisas. Então, nesse aspecto, como é que é? Como é que vocês fazem para essa cogestão entre ambas mais somar do que às vezes deixar o negócio mais devagar? Nossa, Adriele, eu adorei sua pergunta. Ela é ótima. E acho que assim, quando a Ana, há 3 anos atrás, quando a Ana me falou, né? Ela falou assim: olha, Célia, eu estava querendo te convidar para ser co-CEO comigo. E na época, assim, eu já nem. Eu nem imaginava, assim, eu nem que, eu vou falar, acho que nem queria. Eu estava tão feliz fazendo as minhas atividades, né? E a Ana me falou: Célia, eu acho que não vai mudar nada, porque hoje você já lidera, na verdade, né? E para mim, o fator decisivo foi conhecer muito bem a Ana, porque nesses 3 anos anteriores a gente já trabalhava juntas, eu sabia quem era ela. Não estou falando só em pessoa física, né? Acho que valores, né? E a gente compartilhava de valores muito em comum, mas em relação a competências do negócio também, né? Eu a conhecia bem a ponto de saber, nossa, a Ana, ela é boa em coisas que eu não sou boa, e eu sou boa em coisas que eu posso complementar ela também, né? Então, acho que esse autoconhecimento de ambas, né? E a gente saber que a gente consegue suprir, né, uma na outra, né, nas suas competências, eu acho que é incrível. De formação, né, experiências, a Ana, ela tem uma formação de marketing, experiência, né, na área de comunicação, relações internacionais, né? Ela é uma pessoa muito mais habilitada para o externo, né? Então, e ela tem uma história, acho que social falando, né? Então, ela é uma mulher nordestina, negra, que, enfim, ela tem dores muito específicas que conecta muito com entender quais são as dores das mulheres empreendedoras na sua maioria, né? E do meu lado, eu sou engenheira, eu sou quarta geração de japoneses aqui no Brasil, eu tenho uma história muito mais de privilégios, né? Então eu acho que eu tenho um outro lado da história aí também, mas quando eu acho que a gente se conversa, é engraçado porque os valores nos unem e a gente sabe que quando chega uma demanda na rede, é engraçado porque a gente já sabe quem que vai tocar. Então, hoje acho que Legal. essa coisa de parceria é uma coisa que, para mim, para todas as mulheres empreendedoras, os homens empreendedores, quando buscam uma sociedade, né? Acho que é importante você primeiro conhecer a pessoa, né? Você entender quais são as competências, valores, né? Enfim, e uma comunicação ativa, né? A todo momento a gente tem que conversar e se alinhar, né? Então, acho que ter um bom relacionamento é essencial, né, meninas? Vocês devem ter muita história também de bastidor. Sim, sim. Conversa também, né, Célia? Tem que saber conversar, né? É isso. E ter conversas difíceis, né? Sim, sim. Sabemos, né, Sil? Se a gente estivesse perto, a gente se abraçava agora e chorava um pouquinho. Mas a gente chora de alegria, mais de alegria do que Né, de emoção, né? É porque também é uma coisa que né? Só um parênteses. É muito intenso, né? Você empreender é uma realização é uma coisa quase visceral, né? Uma coisa é muito sua, é muito sua, né? O seu empreendimento. Quando você vai compartilhado, isso gera experiências e amadurecimento mesmo que você nem imaginava que você teria. Então, muito obrigada, Sil. Beijo. Não.
E acho que uma coisa que me veio na cabeça aqui, vocês falando isso, que quando a gente está num pequeno negócio, médio negócio, né, e está dividindo essa liderança da instituição, da organização, é isso, a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? E momentos ruins, de desafio pessoais acontecem também, né? Então, acho que essa cumplicidade é um casamento, né? Então, eu e a Ana, a gente compartilha também momentos pessoais das nossas vidas, né? Então, acho que tem aquele momento que, às vezes, a pessoa não quer um sócio, né? Só para falar de negócio. Ela quer falar para desabafar da vida, assim como eu também a procuro, às vezes, para compartilhar. E acho que isso, essa cumplicidade é essencial aí para que a gente consiga prosperar como rede, né? E como pessoas também. Com certeza. Total. E falando nisso, né, além da parte de empreendedorismo, a RME, ela tem um instituto, né, que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, conta pra gente como que o instituto e a RME, eles se conversam. Legal. Há 6 anos atrás, existiu uma oportunidade da gente criar a ONG, né? Então, a Rede Mulher Empreendedora já existia há 6 anos, trabalhando com mulheres empreendedoras, né, que tinham negócios, mas há 6 anos atrás, a gente criou a ONG, o Instituto RME. O Instituto, ele trabalha com mulheres em vulnerabilidade social, tá? Então, através de empregabilidade, não necessariamente só com um negócio, empreendendo. O maior programa que a gente tem é o Ela Pode, que é um programa que a gente trabalha competências socioemocionais, então autoconhecimento, liderança, e a gente já atingiu 200 mil mulheres no Brasil inteiro, e eu acho que o incrível desse programa é que ele não é um programa somente hoje virtual, tá? Porque durante a pandemia a gente teve que fazer o virtual. Mas ele é um programa que ele acontece presencial, principalmente. E a gente consegue fazer isso através das nossas multiplicadoras, que são mulheres, líderes das suas comunidades. Na maior parte, elas são mulheres empreendedoras, que elas vieram até a gente e falaram, olha, eu quero ajudar, eu quero compartilhar conhecimento. E elas hoje elas são habilitadas, elas têm um treinamento com a gente, onde elas replicam esse treinamento na ponta. E é um programa muito incrível porque a gente consegue chegar em comunidades ribeirinhas, indígenas, comunidades periféricas também, porque acho que uma coisa que a gente acredita muito é que a gente, como Rede Mulher Empreendedora, hoje, o time, né, nós estamos em São Paulo, né, mas a gente sabe que é diferente quando esse conteúdo ele é replicado por uma mulher já da sua comunidade, né, que vai dar o seu exemplo, o linguajar, a pessoa já está no território, né, e a liderança feminina, a pauta feminina, ela tem tantas particularidades assim territoriais, né, dependendo da situação, que quando é replicado por uma mulher que está na ponta, é muito diferente do que se a gente sair daqui de São Paulo e for na ponta, né? Então hoje a gente tem aí mais de 100 multiplicadoras que já passaram por esse programa replicando. E uma outra coisa que o Instituto faz também, ele busca dados, faz pesquisa anuais para a gente entender como que é a situação dessa mulher e a geração de renda dela, para a gente poder discutir políticas públicas. Então, como que a mulher ela pode ter, por exemplo, auxílio a creches, que tipo de educação empreendedora as pessoas têm que ter, né, no ensino básico. Então, hoje o Instituto ele cuida dessas duas coisas, empregabilidade, através das nossas capacitações e dados para políticas públicas. Muito legal, muito legal. Como uma boa acadêmica, né, Célia? Essas de dados faz diferença, né? Exato, exato. Dado é o que difere fato de opinião, né? Exato, exato. Acho que é muito legal, assim, essa pesquisa, ela acontece já há, acho que 8 anos,
se não me falhar a memória aqui. E essa pesquisa, é legal ver o ano a ano e ver o quanto a gente está progredindo. Não necessariamente estamos progredindo numa velocidade que a gente gostaria, né? Mas a gente consegue ver assim os desafios e propor soluções no mercado, né? Então, através dessa pesquisa que a gente percebeu que essas mulheres empreendedoras, a maior parte delas, elas vendem, por exemplo, para o B2C, né? Para o consumidor final. Por quê? Porque o desafio no B2B delas acessarem esses grandes negócios, né, ter uma rede de contatos é desafiante. Então, a gente propôs, como Rede Mulher Empreendedora, fazer um programa para certificação e rodadas de negócio para grandes empresas, que é o RM Conecta. Então, esses dados aí ajudam muito a gente a evoluir as nossas atuações. Dados são ótimos, são importantes, mas eu também tenho uma filosofia para mim que é assim, para você saber entender as coisas como elas são, você tem que se deslocar, né, por esse planeta. E aí a gente mapeou uma experiência sua que a gente está bem curiosa para saber, que foi a sua imersão em Bangladesh. Até porque você teve essa imersão também no Grameen Bank, que, para quem não sabe, né, é o primeiro banco do mundo especializado em microcrédito, né, o que foi conhecido como Banco dos Pobres. E esse banco foi criado pelo Prêmio Nobel, o Muhammad Yunus, e você teve todo esse contato ali, né, com esse mundo, com esse projeto. Conta um pouco pra gente como foi essa passagem da sua vida. Nossa, Silvia, essa viagem ela foi muito interessante. Quando eu estava na consultoria, eu já estava me sentindo assim um pouco desconectada de trabalhar para grandes empresas. E aí eu fui buscar, na época, assim, sabe, tipo Google, né? Abre o Google e tipo, como mudar, como trabalhar em um negócio bacana, enfim, como fazer impacto social. Gente, a gente usa o Google de coach, né? E foi legal porque eu achei, foi numa dessas buscas que eu achei esse case, né, que é o Muhammad Yunus, que era um banqueiro, que tem uma visão de negócios, mas que estava querendo fazer impacto social. E aquilo me chamou muita atenção, né? E aí, na época, eu saí da consultoria e eu vi que tinha um programa de imersão de um mês para conhecer os negócios sociais dele, né, em Bangladesh. E era uma imersão que você visitava durante uma semana o banco, conversava com os funcionários, e durante outras semanas a gente visitava os outros negócios sociais, porque no final ele criou um ecossistema de apoio a público de vulnerabilidade. E na época eu fui muito com a intenção de trabalhar com um negócio que gerasse esse impacto social, e eu queria entender um pouco melhor como que funcionavam os bastidores, porque eu estava muito com a minha visão de gestão, né, de um negócio. Quando eu desci na cidade de Dhaka, primeiro, eu acho que eu tinha até uma dúvida, né, assim, por que negócio social, esse termo, foi cunhado em Bangladesh e não no Brasil? Porque eu pensava, cara, a gente, em relação a desafios sociais, a gente tem muitos desafios, né? Dhaka é uma cidade que eu senti assim que parecia que passou uma guerra, sabe? Uma guerra, muitas pessoas assim em miséria, pobreza. Você via andando assim carros da ONU, né? Ações humanitárias na rua. Caramba! Então, isso me chamou muito a atenção. Primeiro, porque era uma cidade grande. Dhaka é tipo a São Paulo de Bangladesh, né? É a capital de Bangladesh, né? Se não me engano, e é a cidade grande, né? Então, e era escancarado, assim. E eu falava, nossa, São Paulo é uma cidade que tem, né? Muita pobreza, mas ela é tipo, como que eu vou falar, apartada, né? Então você consegue ficar, às vezes, sem ver. Tem pessoas que conseguem ficar numa bolha, né, numa cidade grande, sem perceber essa desigualdade. Mas aí, falando um pouco sobre o Grameen Bank, o que eu achei mais curioso da viagem é que o Grameen Bank é um banco de microcrédito
que hoje ele só dá crédito para mulheres. É mesmo? Silvia, isso que acho que é o interessante da história. Bangladesh é um país muçulmano, tem acho que tem várias questões, né, culturais, e as mulheres lá, para elas tomarem o crédito, elas têm que falar, elas têm que empreender, elas têm que falar que tipo de negócio que elas vão lançar. E aí é muito interessante porque é nessa virada do crédito que muitas mulheres acabam empreendendo, os seus maridos acabam sendo funcionárias delas, para elas tomarem financiamento para melhorias na casa delas. Se não me engano, tem uma regra lá que a casa tem que estar no nome delas. E lá tem, assim, culturalmente, né, tem uma questão que quando o casal se separa, né, normalmente a casa está no nome do marido e quem sai da casa é a mulher. E aí, com essa virada, o Grameen Bank, todos os negócios do Muhammad Yunus, tá virando socialmente, assim, aquela cidade, né? E eu achei muito interessante, porque no final, a tese de investimento dele é a mulher. Ele não é um banco, ele não tá assim, ele não tá só mudando o banco, o crédito, a tese dele é a mulher. E quando eu voltei para o Brasil, aí eu me liguei, eu falei, nossa, que interessante, né? A tese é que a mulher é a alavanca social. A mulher é aquela que vai investir na educação dos filhos, ela que toma decisão no mercado, na maioria das vezes, de que produto comprar. Por que a gente ficou segregada aí, né, na sociedade, principalmente no mundo dos negócios, né? E eu digo isso porque na consultoria eu já estava entrando no ambiente mais de tomada de decisão, C-level, que eu não via mais mulheres. E então, quando eu voltei para cá, eu comecei uma busca por quem que estava fazendo uma coisa parecida aqui no Brasil, e foi aí que eu encontrei a Rede Mulher Empreendedora. Olha só. Olha. Agora, foi um grande feito dele ter conseguido transformar tão profundamente uma cultura machista, porque país muçulmano, assim, não dá para generalizar, até porque eu não conheço todos os países muçulmanos, mas e não conheço Bangladesh especificamente. Mas não é fácil, né, Célia? Assim, a gente ocidental, quando vai para país muçulmano, a gente sente assim imediatamente uma opressão mesmo no ar, né? Por mais que você não tenha nenhuma abordagem direta, agora ele ter conseguido mudar culturalmente um país como esse e pobre como é ainda, machista e pobre como é, isso é bem impressionante, né? Silvia, acho que o que eu aprendi também indo para Bangladesh é que as lutas, o feminismo, ele está em níveis muito diferentes, assim. Não sei se nem se é nível assim, mas ele é muito diferente em todo mundo, né? Eu lembro que eu estava numa vila junto com as tomadoras de crédito, estava tendo uma reunião, né, do banco. E teve um momento que o nosso, tipo, guia, né, do banco, ele falou, esse é um momento de perguntas entre elas para vocês e vocês para elas. E eu achei muito interessante porque uma delas pegou e fez a seguinte pergunta para mim, você é casada? Aí eu falei, não. Aí ela falou, nossa, o que deu errado na sua vida? Parece a sua tia, né? Falando no final do ano na festa, né? Ai, menina não casou ainda. Tem a ver com a cultura delas. Todas elas Claro. casam muito Com cedo. certeza. Então elas não entendem Uhum. isso. Assim, é cultural. E do meu lado, eu quis perguntar assim, nossa, e como que você sente essa opressão, né? E eu perguntei isso, e a pessoa que era o tradutor, ele falou, Célia, ela nem entende, ela nem tem outra referência para falar se ela está sofrendo uma opressão ou não. E acho que nesse episódio é muito interessante, né, para ver o quanto é diferente. E aí, até trazendo isso para num cenário Brasil, gente, a gente não precisa ir tão mais longe para ver o quanto as lutas são muito diferentes, né? Não sociais somente, economicamente falando, mas racial, né? Se a gente for para o LGBTQIA+, para tantas outras questões que as mulheres carregam aí, né? Nossa, isso que você falou é porque quando a gente fala machismo,
São machismos diferentes e por isso o feminismo ele tem que ser diferente em cada realidade. E pensar nessa mudança que foi promovida por um homem, primeiro só poderia ter sido promovida por um homem, porque uma mulher jamais conseguiria fazer isso numa situação dessa. Mas eu imagino a transformação que esse próprio o Mohamed Yunus ele teve que passar para conseguir, como pessoa, para conseguir fazer isso, né? Sim, total. Célia, pelo que eu vi aqui, né, dando uma olhada no seu currículo, o seu ponto de virada foi essa experiência, né? Depois teve outra nos Estados Unidos, né? Que eu também queria que você contasse um pouquinho. Mas o que mais me chamou a atenção na sua trajetória é que até esse momento, essa experiência imersiva em Bangladesh, você estava lá no trabalho, no mercado corporativo, vinha numa linha, né? Numa trajetória natural, né? E aí você teve esse momento de quebra, e aí que a sua vida, pelo que eu pude ver pela sua trajetória, virou para o empreendedorismo. Mas o que me chamou a atenção é que você não virou uma empreendedora tradicional. Você não foi, ah, não, então agora eu vou abrir minha empresa e fazer. Você virou uma fomentadora do empreendedorismo. E é uma fomentadora que também não é uma investidora, é uma outra cabeça. Então, eu queria que você me contasse como que foi essa escolha de ser uma apoiadora do empreendedorismo e por que você a tomou. Legal. Eu acho que eu fiquei apaixonada pela possibilidade de eu compartilhar competências técnicas que eu adquiri durante a minha vida, sabe? Por ter tido essa bagagem de engenharia, uma passagem por gestão, operacional de empresas, enfim, até entender, né, como que é a tomada de decisão de lideranças, né? Eu me vi muito assim, apaixonada por compartilhar esse conhecimento com empreendedoras. E acho que hoje, Adriele, eu posso dizer que eu aprendo muito mais com as empreendedoras do que eu compartilho com elas, assim, né? Então, eu acho que, assim, eu acredito muito hoje que é muito difícil a gente apoiar e prosperar como sociedade sem apoiar os pequenos, sabe? Porque no final, quem está fazendo a maior diferença no mundo são os pequenos negócios, né? Eu acredito muito que a gente não vai prosperar se a gente não apoiar as mulheres, porque eu acredito muito que são as mulheres que tomam muita decisão de progresso da nossa sociedade, né? Primeira coisa, assim, por elas carregarem jornada dupla, a educação dos filhos, né? Elas que estão ali, né, prosperando a próxima geração também, né? Então, tudo isso me mobilizou muito para que eu entrasse como fomentadora, né, trabalhando como aceleração de negócios. E hoje eu acredito muito assim que eu não ter tido uma jornada necessariamente de ter aberto um negócio, acho que não significa que eu não posso contribuir. Qualquer pessoa que queira apoiar o empreendedorismo pode apoiar comprando, pode apoiar conectando essa empreendedor, para alguém que pode comprar, que pode mentorar eles, sabe? Então, acho que tem diversas formas que a gente pode ajudar esses pequenos negócios, né? Mesmo consumindo, né, Célia? Porque isso também é uma decisão de cada um de nós, né? Se você vai dar o seu dinheiro para um pequeno empreendedor, alguém do seu bairro, você vai fomentar a riqueza em volta de você, ou se você vai dar porque é mais barato o seu dinheiro para uma grande rede do varejo, né? São choices. Exato, exato. Acho que a gente tem que ajudar o pequeno negócio. E é incrível, assim, eu vejo que as mulheradas trabalham, fazem de negócio, né? Quantos negócios interessantes que não aparecem por aí, né? Ô, Célia, vem cá agora, porque assim, a gente sempre traz aqui no Vale uma perspectiva que é de arrependimento, de erro, mas acho que são palavras também que ficam um pouco estigmatizadas, né? Principalmente com esse positivismo todo de, ai, não tenho arrependimentos, voltarei ao passado e faria tudo igual. Fico pensando, gente, com tudo que eu sei hoje, se eu voltasse no passado, eu mudaria muita coisa, né? Se eu tivesse. Total. Então, assim, a gente queria saber também.
tem arrependimentos que você deixou para trás, coisas que você faria diferente aí nessa sua trajetória? Nossa, essa pergunta ela é muito boa. Ou uma passagem mesmo, né? Lógico que é uma história muito, enfim, vasta, é difícil de, mas alguma passagem tenha te marcado nesse sentido mesmo. Sim, sim. Eu acho que o meu maior arrependimento pessoal, assim, é de ouvir demais os outros, sabe? Ouvir demais os outros e querer suprir o que eu acho que é vontade dos outros e não a minha vontade, né? Então, primeiro pela até escolha, né, da faculdade, do curso. Eu lembro até hoje que quando eu fui pensar em um curso, a primeira coisa que eu pensei foi artes plásticas. Olha, Eu pensei em artes plásticas porque eu gosto muito de artes. Depois eu pensei em arquitetura e eu fui sentindo, parecia tipo um termômetro assim com os meus pais, que se eles achavam que estava bacana, sabe, o curso. Então a primeira coisa assim, acho que assim, tentar cortar um pouco a influência do o que os outros vão pensar da minha vida, sabe? Isso é uma coisa que é uma luta que eu tenho constante na minha cabeça, assim, que eu tenho que, assim, eu vou fazer por quê? Porque os outros estão querendo ou porque eu quero, né? E até eu acho que no mercado corporativo, eu diria que teve muito a ver com isso, assim, o meu sucesso, eu acho que de crescer dentro de uma consultoria, ele tinha muito a ver com o que eu achava que os outros, como que eu te deveria agir, sabe? Então eu fui me moldando. E aí, até falando, acho que linkando com o empreendedorismo, uma das coisas que eu mais acho legal no empreendedorismo é que o empreendedor ele tem que bancar quem ele é e principalmente o negócio e o produto que ele está vendendo. E eu acho isso tão incrível, porque tem uma coisa de autenticidade, né? Tem uma coisa de colocar para o mundo o que você quer vender, o que você quer fazer de mudança, né? O que você está sugerindo aí com o seu negócio, que eu acho muito bacana. Então, no final, eu acho que o empreendedor ele tem que trabalhar muito autoconhecimento, né? Autoconhecimento, liderança dele mesmo, marca pessoal, marketing, um pitch bom, né, do negócio dele. E no final é engraçado, porque eu acho que todo mundo que trabalha no universo de impacto social, né, que quer fazer o bem também com seu negócio, né? Eu, por exemplo, no negócio social, as pessoas elas não estão somente trabalhando porque querem ajudar, mas elas querem se ajudar. E eu acho que estar hoje onde eu estou me faz muito bem, porque me ajuda também a eu me entender e eu progredir pessoalmente também. Nossa, que coisa preciosa que você falou e que coisa corajosa, né? Admitir esse traço de personalidade que geralmente, Célia, a gente vê, né? Isso são dados Data Adriele, sabe? Pessoas que eu conheço. Mas geralmente é um perfil que a gente vê em mulher. E isso já me leva à minha próxima pergunta para você, que é sobre a questão da síndrome da impostora, né? Então, só para te dar um contexto e relembrar para o Valer ou contar para essa pessoa que está ouvindo a gente pela primeira vez o porquê do Vale do Suplício. A gente criou esse podcast porque a gente ficou com um ranço dessa coisa toda do empreendedorismo de palco, que começou uns 2, 3 anos atrás, né? Nossa, o empreendedorismo vai salvar o planeta. Nossa, só porque eu tenho um CNPJ, eu posso dar ensinamentos de vida, essa coisa chata. E geralmente a gente vê isso muito em homem, né? Então, tem até uma pesquisa do LinkedIn, que eu resgatei aqui uns dados, que para uma mulher, isso foi feito em 2021, se não me engano, para uma mulher se candidatar a uma vaga, ela tem que cumprir 100% dos requisitos. O homem se candidata com 60%. Então, trazendo isso pro universo da empreendedora, você consegue enxergar essa síndrome da impostora travando as mulheres? Muita mulher foda se achando menos do que e isso sendo mais comum nelas do que neles? Nossa, com certeza, Adriele. Acho que eu vejo muito isso, né, com
com as empreendedoras que a gente atende. Não é para tanto que, geralmente, a primeira aula dos nossos programas é autoconhecimento e liderança. E não é liderança de pessoas, mas é liderança delas com elas mesmas, né? Delas se entenderem, elas entenderem que, assim, existem competências, a gente não é perfeito, né? Então, por isso até que a gente tem que buscar parceiros, sócios, né? Mas a gente se autoconhecer é o primeiro ponto, né? E dentro aqui da Rede Mulher Empreendedora, a gente vê muitos casos de empreendedoras que, por exemplo, elas vão abrir um negócio e elas acabam abrindo com seus parceiros, né? Parceiras, tal. E é engraçado porque quando você vai ver o negócio, você vê que publicamente parece que é o homem que está liderando, mas nos bastidores, quem está fazendo todo o operacional é a mulher. E aí a gente faz essa provocação a todo momento e a gente tem esse programa, né, o RM Conecta, que ele tem uma regra, que 51% ou mais ele tem que estar na mão de mulheres para a gente certificar o negócio. E a gente tem muitos negócios que as pessoas falam, nossa, Célia, mas por que vocês não certificaram tal negócio? E a gente não fala, né? Mas, na verdade, é porque alguns negócios, eles não estão, às vezes, na mão formalmente da mulher também. Então, além dessa questão de ter casos de mulheres que elas estão nos bastidores e às vezes ela é a detentora, mas ela não aparenta ser, e tem um outro caso também de mulheres que elas aparecem na liderança, elas aparecem na mídia, mas nos bastidores ela não tem mais de 51% do negócio. Então, tudo isso para falar que acho que tem a ver com essa questão de merecimento, da gente buscar o quanto realmente a gente vale, né, no mercado, nos negócios, e é muito delicado, assim, enfim, essa questão ela tem a ver até um pouco pessoal, né, quem nós somos, como a gente tem, o que a gente tem de autoestima com nós mesmos, mas a gente trabalha muito e vê muitos casos interessantes aqui, curiosos, né, não interessantes, positivos, né. Nossa, sim. Que trabalho importante que vocês estão fazendo mesmo, né? Porque para estimular essa mudança social, assim como a experiência do Grameen Bank, né? Tem um impacto que vai além, né, da teoria. Muito legal. Nossa, Célia, assim, dá para conversar muito mais tempo. Que triste, né? Que a gente tem que acabar os episódios, Sil. Total. Nossa, mas a gente tem um momento aqui no final, que é um momento onde você dá uma resposta mais papum, assim, é rapidinho. Bora lá? Vamos lá! Ai, meu Deus! Uma comida. Nossa, eu adoro tabule. As empreendedoras me ensinam o quê? Eu não sei nada. E eu não sei nada, gente. Porque eu acho que até sendo mentora delas, a gente percebe o quanto que a gente faz mentoria na nossa perspectiva do que a gente conhece dos negócios, né? E eu lembro até hoje, tem uma empreendedora que ela chama Teomila, do Acarajé, e ela é de Paraisópolis. E eu falei para ela assim, Mila, por que você não vende seu acarajé lá no centro da cidade? O pessoal vai amar. Aí ela falou para mim assim, olha, Célia, você não sabia que em Paraisópolis a gente tem uma potência consumidora aqui? Tá, um tapa na cara, né? Assim, tá com a acarajé. Aí eu falei, cara, a Mila tem toda a razão. Eu não conheço nada. Assim, nada eu digo assim, a gente sempre tem a acrescentar, né? Mas é ter muita humildade, sabe? Que a gente realmente quer ajudar, mas a gente precisa entender que as nossas sugestões sempre vão estar baseadas nas nossas experiências de vida. Nossa, perfeito. Célia, planilhas servem para organizar. Eu adoro organizar, gente. Eu sou fã da Marie Kondo. Não sei se vocês a conhecem, aquela best-seller japonesa. Eu amo ela, mas ao mesmo tempo acho que eu tenho aprendido muito com ela, assim, que ela virou mãe, né, de 3 crianças. E andou saindo várias notícias do quanto ela também está abrindo mão e que a organização ela não precisa ser de tudo, né? E eu acho que por muito tempo eu quis organizar muita coisa em planilha e tudo mais,
E eu acho que a gente tem que, às vezes, deixar, como fala, algumas decisões também muito por uma sensibilidade, né, uma intuição também. A Sônia Hess, que é a nossa conselheira, ela fala isso. A gente precisa organizar, mas que muitas tomadas de decisão que ela teve lá na Dudalina foi por intuição. Mas certeza que a Marie Kondo, ela planilha os filhos dela também, gente. Com certeza. Ai, gente, eu adoro uma planilha. Quem me conhece sabe. Célia, um bom modelo de negócio social precisa Dar dinheiro também, porque quando a gente tem um negócio social, ele é um negócio que ele é muito passional. Normalmente a gente quer ajudar pessoas, né? Ou meio ambiente, só que a gente não escala normalmente um negócio social por tecnologia. A gente precisa de pessoas para alcançarem outras pessoas. E para isso a gente precisa ser justo, né? Nesse modelo de negócio. Não dá para ser só voluntariado. Então, as nossas multiplicadoras, por exemplo, que estão na ponta, replicando esse conhecimento, elas fazem logística, elas dedicam parte do tempo delas. A gente não está falando de filantropia, a gente está falando de um negócio. Então, o negócio também precisa ser rentável. Maravilha. Hereditariedade é um caminho que eu estou buscando. É um caminho que eu estou buscando. Acho que a Rede Mulher Empreendedora eu aprendi muito o lugar de fala, né? Que a gente fala da gente se autoconhecer, quem nós somos, né? E eu tenho buscado muito entender quem eu sou. Quem que eu sou como uma mulher da 4ª geração no Brasil, japonesa. Não falo japonês, já tentei aprender, mas não aprendi. E assim, um sonho que eu tenho é ir para o Japão. Se Deus quiser, vai ser em breve, para eu me conectar com quem eu sou aí e entender melhor qual que é o meu papel aqui nesse mundo. Legal. Uma mulher jamais deve aceitar o que dizem que ela deve ser. Eu acho que eu vejo muitos casos aqui na rede de mulheres que estão aprisionadas, né, em uma expectativa de qual que é o papel da mulher na sociedade. E o que eu mais aprendo aqui na rede é casos de mulheres que elas estão em setores de negócios que eu normalmente não via, sei lá, construção civil, né, agro, e essas mulheres elas estão imprimindo competências tão interessantes para esses negócios, e isso falando de negócio, mas mesmo no caso da vida pessoal também, né, quantas mulheres também decidem não ter filhos, mulheres que têm filhos, mas elas são separadas. Enfim, acho que não cair nesse looping do que se espera de expectativa do papel da mulher e, enfim, romper aí um pouco com esses dados que a gente tem aí visto do que são as mulheres, né? O que deveriam ser as mulheres. Nossa, gente, geralmente as rapidinhas, elas são com respostas rápidas, mas eu não consigo nem cortar a Célia porque ela tá falando coisas tão maravilhosas. Você tá ganhando uma entrevista 2.0 aqui. Tá. Amigas, Célia, são... Nossa, amigas, eu amo elas, eu adoro elas. Minhas amigas, elas são pessoas, eu acho que me conhecem tão bem. Acho que elas sabem quem eu sou, elas sabem me apoiar no momento que eu preciso de apoio. Eu tenho uma melhor amiga, que é a Mariana, ela mora hoje fora do Brasil, mas ela é aquela pessoa que eu posto um Reels, ela dá like em todos. Ela é aquela pessoa que ela me vê num podcast, ela compartilha. E ela não é aquela que compartilha botando o arroba para eu ver que ela compartilhou. Ela é aquela pessoa que ela compartilha, sabe? E ela é uma pessoa que acho que amigas de verdade são assim, elas vão nos apoiar independente da nossa decisão, né? E elas vão também saber criticar no momento certo.
Mas se precisar esconder o cadáver junto, esconde, né? Exato. Ai, socorro. Célia, meu próximo passo é? Nossa, meu próximo passo é eu quero muito fechar o meu doutorado. Vou ser sincera aqui com vocês, me senti meio síndrome da impostora quando vocês me apresentaram, porque há 2 semanas atrás eu decidi trancar o meu doutorado, porque, gente, eu também sou filha de Deus, também não estou conseguindo administrar minha jornada de trabalhar, querer fazer academia, querer estudar, tirar doutorado, sair. E eu decidi trancar porque eu estou sendo honesta, que eu também não estou conseguindo administrar tudo, mas o meu sonho é terminar o doutorado, porque ele é um projeto para mim de vida. É uma coisa que eu quero muito. Sem ressentimentos, tem tempo para tudo nessa vida, e é isso. A gente precisa de outras coisas, outras realizações que não se dão tanto valor às vezes, né? Você sentar, ler um livro e ficar tranquilo, e a gente precisa introduzir isso sem culpa também, né? Exato. Agora é isso, chegamos ao fim, Célia. Foi uma delícia esse papo, uma delícia. Bom, e é muito legal te ouvir, porque a gente sente a espontaneidade mesmo da sua fala, sabe? Do pensamento que vai para a fala, assim, com muita eloquência, com racionalidade, mas com muita espontaneidade também. Isso a gente valoriza muito aqui no Vale. Empreendedor de verdade que tem a sua verdade também e fala a sua verdade, viu? Muito legal. Obrigada pelo seu papo com a gente hoje. Obrigada, meninas, pelo convite. E você sabe que toda vez que eu sou entrevistada, acho que a gente sempre relembra, né, a trajetória e a gente sai com alguns insights aí para a gente mesmo. Então, obrigada pelas perguntas, obrigada pelo tempo. E é isso, estamos por aí. Foi uma delícia. E você que está ouvindo a gente, aquele recadinho de sempre, se você tiver alguém para sugerir para ser entrevistado pelo Vale, manda um e-mail para a gente, valedosuplicio@agenciasense com SE no final .com.br. Também siga a gente em todas as redes sociais, aliás, não todas, a gente está no TikTok, a gente está no Instagram, a gente está no LinkedIn. E acompanha a gente aqui no Spotify também, dá sininho, dá essas coisas tudo que ajuda a gente a crescer no ranking do algoritmo. Então, muito obrigada, até a próxima. Valeu! Beijo, tchau, tchau.